Salve, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai trabalhar hoje a lei de abuso de autoridade, tá bom? Aula de reta final para o concurso da PM Paraíba. O nosso edital tá em cima, né, pessoal? Vai sair agora esse mês, né, de maio. Então, você tem muita coisa para estudar, né? Muita lei, vocês têm bastantes leis extravagantes, tem o processo penal, tem o penal militar, o penal comum, né? Português, informática, são diversas leis, tá bom? Então, muitas das vezes você não vai ter tempo de ver a teoria, né, de todas essas leis, né? São muitas leis para você estudar, né? E você tem ali que sempre fazer o equilíbrio no estudo dessas matérias, tá bom? Então, hoje eu vou passar a lei de abuso de autoridade de forma simples e rápida para vocês, e vocês vão ver que vocês vão ter quase 100% de ganho aí nas questões de abuso de autoridade. Se vier uma questão para vocês aí na PM Paraíba, com certeza vai ser uma questão que você vai ficar feliz, tá bom? Você vai ficar feliz porque vai ser uma questão certa, né? É uma questão que você vai acertar certamente, né? Então, senhores, a gente vai estudar aqui hoje a lei de abuso de autoridade. É uma lei que eu acho importantíssima, porque, né, você quando for agente público, né, você que for militar no exercício da sua função, você tem que saber até o limite que você pode agir, tá bom? Para quê, pessoal? Para que você respeite a dignidade, né, da pessoa ali, né, que está recebendo a prestação do serviço público, né, no caso de vocês, a segurança pública, né? Então, você tem que ter cuidado para não ferir a dignidade, para não abusar do poder, para não restringir bens jurídicos de pessoas comuns, tá bom? Você tem que saber até onde você deve agir, beleza? Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, no exercício da função, de forma alguma você vai poder entrar na residência de uma pessoa sem que haja ali, por exemplo, um consentimento, ou então que você esteja ali numa situação de flagrante delito, desastre, se você for prestar socorro, se você tiver ali, né, um mandado judicial, tá bom? Então você tem que ter ali uma justa causa para você poder adentrar na residência. De forma alguma, você como policial militar pode estar atacando o pé na porta das pessoas e adentrando aquela residência, tá bom? Outro exemplo para vocês, pessoal, vocês usarem da sua carteira funcional como policial militar para poder entrar numa festa, por exemplo, sem querer pagar ali a entrada, né? Usando ali do seu cargo público, da sua função pública para poder exercer um benefício para você, tá bom? Então, nesse caso, você está abusando da sua autoridade, dentre outros milhares de exemplos aí que nós temos, tá bom? Lembrando que essa lei ela não vai se aplicar só para agentes públicos, né? Não é só você que é policial militar que vai cair no fumo, como você acha, né? Muitas vezes a gente acha isso, né? Ah, é só o policial que vai responder na lei de abuso de autoridade, né? Não, pessoal, é qualquer agente público. Quando eu digo qualquer agente público, isso pode confundir até o concurseiro, né? Porque toda vida que vem uma questão que fala qualquer, né? Ah, tá tendo uma margem muito ampla, né? Já marca logo um erradozão, tá bom? Mas cuidado. No caso da lei de abuso de autoridade, a lei diz mesmo qualquer agente público, tá bom? Aqui, pessoal, você não precisa nem ser estatutário, tá bom? Não precisa ter um vínculo estatutário para o agente público poder cair na lei de abuso de autoridade. Para vocês terem uma ideia, pessoal, não precisa ser servidor, não precisa nem ser servidor público efetivo, tá bom? Então, por exemplo, se você exerce uma função pública não remunerada, por exemplo, um agente honorífico, um mesário, né? Tá sujeito a essa lei, tá bom? Agentes políticos também, né, estão sujeitos, então é qualquer agente público, mesmo que você não receba nem remuneração, tá bom? Não precisa nem receber remuneração. Então, tem que ter bastante cuidado aqui na amplitude aqui da aplicação da lei, né? Então, para efeito de organização, pessoal, para ficar interessante o nosso estudo, para vocês entenderem direitinho como que funciona, que é muito importante essa parte de organização, né? Então, essa lei, pessoal, a lei de abuso de autoridade, basicamente, se você tiver ela aberta aí, você pode abrir no Google, bota aí lei de abuso de autoridade, vai na do Planalto mesmo, né? Você vai ver que ela meio que se divide em duas partes, tá bom? Eu tenho uma primeira parte, que é o quê? Essa primeira parte, pessoal, é como se fosse uma parte geral, né? Lembra quando você estuda o Código Penal, a gente divide parte geral, parte especial? Não é assim que a doutrina classifica, tá bom? É só um exemplo para questões didáticas, para você entender a divisão da lei. Então a primeira parte, pessoal, é como se fosse a parte geral. Ela vai falar do sujeito ativo, ela vai falar da ação penal, ela vai ali falar dos efeitos da condenação, tá bom? Então é uma parte geral, certo? E a segunda parte, né, é como se a gente falasse como se fosse uma parte especial, que é do artigo 9º em diante, né, pessoal? A segunda parte aqui. Então na segunda parte você vai ter, pessoal, os crimes lá especificados, né? Os crimes aí da lei de abuso de autoridade. Então ela tem essa divisão, tá bom?
eu acredito que nessa primeira parte da nossa aula, a gente vai conseguir ver essa primeira parte, que é a parte geral, tá bom? Então a gente vai ver aqui o âmbito da aplicação, quem pode ser sujeito ativo, qual a ação penal que nós vamos aplicar aqui, né? Quais os efeitos da condenação, né? Nós iremos estudar, né? Nós iremos estudar também as penas restritivas de direito, que vai substituir aí a pena privativa de liberdade, né? Nós temos prestação de serviço à comunidade, nós temos suspensão do exercício do cargo, né? Aí de 1 a 6 meses, nós temos várias situações aqui que nós iremos estudar, tá bom? E vocês vão ver que a aula vai ficar muito didática, vai ficar simples. Então, mais uma vez, por que eu acho muito importante essa lei? Porque você, cara, no exercício da função, perdão aí o celular botando silencioso, porque no exercício da sua função, quando você for militar, essa lei não se aplica só a militares, tá bom? É agente público em sentido amplo. Vai entrar o delegado, vai entrar o promotor, vai entrar o juiz, vai entrar aquele cara que nem é servidor efetivo, nem precisa receber remuneração, ele também entra, beleza? Então é importante porque quando você for militar, você tem que agir com responsabilidade, você tem que ter conhecimento da lei. Então, de forma alguma, você pode restringir direitos fundamentais das pessoas, né, por mero capricho ou por satisfação pessoal, tá bom? Você não pode fazer isso de forma alguma, né? Muito menos para prejudicar terceiros, certo? Você tem que agir dentro da legalidade, tá bom? Beleza? Ó, a Siri aqui querendo atrapalhar a gente. Pera aí, Siri, não perturba não. Calma. Não precisa me ajudar não. Tchau. Então vamos lá, pessoal. Deixa só a Siri sair aqui, pera aí. Pronto. Pera aí. Ave Maria, cara, que chata essa Siri. Pronto, beleza. Então, pessoal, um exemplo que é interessante sobre abuso de autoridade. Quando você estudar a Constituição com o professor, a gente estuda muito, né? Que ninguém, né, pode adentrar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Como a gente estuda, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, né? Aí nós temos lá a exceção, desastre, né? Quando tiver desastre, flagrante delito, certo? Nesse caso, então, para prestar socorro, não tem o crime de abuso de autoridade nesse caso, tá bom? Só que no caso de flagrante, pessoal, eu tenho ali, né, que ter fundados indícios, né, que indiquem a necessidade ali, né, de adentrar aquela residência. Então, se você não respeita aquela disposição constitucional, né, da inviolabilidade do domicílio, você vai cometer abuso de autoridade. Ó. Nós temos aqui, ó, invadir, adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia ou à vontade do ocupante, ó, imóvel alheios ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, ó, detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembrando, pessoal, que nós não temos, ó, reclusão aqui na nossa lei, tá bom? Não tem reclusão, beleza? Então já pode ser, como a sua prova ela não é de um nível tão alto, né? Eles podem cobrar isso aí. Às vezes eles botam reclusão para saber se o aluno ele tem conhecimento da lei, tá bom? Então você já sabe que não existe reclusão. Se vier alguma questão falando aí de reclusão, a gente não tem, tá bom? Aqui nos delitos menos graves, pessoal, nós temos detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? E nos mais graves nós temos detenção de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Exceto no artigo 15A que nós vamos ver, tá bom? Que é o caso da violência institucional, nós vamos ver mais lá para frente que ela traz um quanto diferenciado que vai ser muito abordado em prova e você tem que tomar bastante conhecimento, certo? Então, ó, incorre na mesma pena, ó, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe acesso a imóvel ou suas dependências. Ou cumpre um mandado de busca e apreensão domiciliar, olha a hora, pessoal, após 21 horas ou antes das 5 horas. Então, no caso de mandado, pessoal, tem que respeitar o horário, tá bom? Se for fora desse horário aqui, abuso de autoridade. E não haverá crime, pessoal. Quando é que não haverá crime? Quando o ingresso for para prestar socorro, quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre, beleza? Só um exemplo para vocês de abuso de autoridade, para vocês entenderem como funciona e como isso se aplica na prática, pessoal. Quantos e quantos delinquentes eles são soltos, né? Porque você, policial, até prende, né? Ali, você até acha droga, acha arma, né? Mas o que acontece? A prisão que você fez ali acaba se tornando ilegal, porque você acaba, né, não respeitando algumas leis, principalmente vários entendimentos que tem do STJ, né, do STF. É bem complicada a situação. Então, por isso que o aluno ele tem que ter um conhecimento amplo, para quando você for exercer a função, você exercer com responsabilidade, né, e você agir bem dentro da legalidade para você amarrar aquela prisão para não ter chance do cara ser solto. Show de bola, pessoal? Pessoal, nós vamos falar aqui o âmbito de aplicação. Como eu já havia falado para vocês, pessoal, é
ela se aplica a agente público, mas é em sentido amplo, tá bom? Esse agente público que esteja no exercício de suas funções ou também a pretexto de exercê-la, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, tá bom? Então, o agente público aqui, pessoal, é sentido amplo. Deixa eu colocar aqui a borracha só para apagar isso aqui. É agente público em sentido amplo. Então, pessoal, abrange mesmo muita gente aqui, tá bom? Muita gente mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Canetinha. Cadê marca texto? Não. Cadê caneta? Beleza? Então, ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente, olha aqui, pessoal, servidor ou não. Não precisa, pessoal, ter vínculo estatutário. Não precisa ser servidor público efetivo, beleza? Aplica-se também, pessoal, a quem exerce função pública não remunerada, viu? Então, ó, que no exercício de suas funções, ó, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, beleza? Então, ó, pessoal, ó, quem é o sujeito ativo desse crime, né? Quem que pode cometer esse crime, ó? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, aquele que comete o crime sujeito ativo. Olha aqui, pessoal, qualquer agente público, eu quero que você tome cuidado. Porque quando você vê uma questão, que você vê a palavra qualquer, quando ela amplia demais ou quando restringe demais, quando fala somente, né, você já fica com medo. Eita, somente está errado. Ou quando fala qualquer, você já fica com medo. Não. Nesse caso, na lei de abuso de autoridade, não precisa ficar com medo, porque é letra da lei, pessoal. É qualquer agente público, ó, servidor ou não. Aí entra todo mundo, a administração direta, administração indireta, ou fundacional, qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, do território, compreendendo, tá bom? Mas não se limitando, compreende esses que a gente vai falar agora, tá bom? Mas não se limita, tá bom? Então lembra, é agente público em sentido amplo, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder, beleza? Muito cuidado. A gente tem aqui, pessoal, ó, a pretexto de exercê-lo. Isso aqui é muito comum naquele crime, no caso, pessoal, da carteirada, né? Quando você vai dar a carteirada, lá no artigo 33, parágrafo único, ó, você não pode estar apresentando carteira funcional ali não, pessoal, para estar entrando em clube não, tá bom? Por exemplo, você é militar, você chega lá na entrada e fala, ei, segurança, eu sou policial, ó, eu tô numa investigação aqui, me libera aí, eu vou entrar de graça, né? Mas você só fez isso porque era caro o ingresso e na verdade você não ia exercer nenhuma função ali, você só ia curtir, ó. Tu saiu no outro dia de manhã melado, ó. Então, tem que ter cuidado, pessoal. Perdão, tem que ter cuidado, pessoal, nessa situação, tá bom? Essa velha carteirada, pessoal, você tem que ter cuidado porque você pode ser responsabilizado aí por abuso. Beleza? Cuidado, pessoal. A doutrina, ela entende aqui que o aposentado, ele não pode cometer abuso de autoridade, tá bom? O aposentado não. Beleza? Agora o cara ali que tá de folga, até de férias, ele pode acabar sendo responsabilizado. Já o aposentado, a doutrina, ela entende que o aposentado não pode cometer crime de abuso de autoridade. Então, tome cuidado. Então, pessoal, ó, ele traz um rol, tá bom? Mas esse rol é só exemplificando, porque ele diz que não se limita, tá bom? A esse. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros do Tribunal ou Conselho de Contas. Então, como vocês podem ver, pessoal, entra muita gente, tá bom? Pode ser agente público, servidor, servidor ou não, administração direta, administração indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, compreendendo, mas não se limitando, aí entra tudinho, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas, servidor público, militar, pessoas a eles equiparadas. Então, pessoal, tanto, pessoal, que essa lei é tão ampla que pode ser até que você esteja naquele cargo público transitoriamente, ou seja, é temporário. Mesmo sem receber remuneração, você vai ser considerado agente público, beleza? Seja por eleição, nomeação, contratação, qualquer forma, pessoal, de investidura ou vínculo, certo? Você já vai ser considerado agente público. E eu confirmo para você no parágrafo único, ó. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce... Olha aqui, pessoal, mais interessante, ó. Aqui você tem que prestar bastante atenção para a prova não lhe pegar, beleza? Olha só o que diz aqui, pessoal. Todo aquele que exerce, ó, ainda que transitoriamente, temporariamente, tá bom? Ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos no caput desse artigo. Então note, pessoal, é mesmo, quando ele diz qualquer agente, é porque é em sentido bem amplo mesmo, tá bom? Então isso é muito perigoso, porque o aluno pode ver isso aqui, ele já pode achar, porra, a questão tá errada, qualquer não, tem que ter cuidado, tá bom? Como que você vai fazer? Resolução de questões, tá bom? Lá no curso do professor, eu costumo trabalhar assim, eu boto um pouquinho de teoria e depois a gente já vai resolver questões, porque sem resolução não tem como, né? Então no meu curso online, no curso que o professor lançou, né, que eu vou falar depois no final do vídeo, a gente, além de ver teoria, resolve muitas questões, eu deixo muitas questões disponíveis em PDF para o aluno poder fazer aí esse exercício e detonar. Eu digo para todos os meus alunos, ó, caiu o abuso de autoridade, agradeça, já fique feliz, porque é uma questão que a depender de mim você não erra, você só erra se você der uma voada muito grande, tá bom? Então tá aqui, ó, Guarda Municipal, questão 1, ó. Com base na lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime, aquele que comete o crime, né? De abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor não da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e do território. Compreendendo, mas não se limitando a... Olha aqui o que a gente tem, pessoal. Ó, servidores públicos e militares ou pessoas eles equiparados. Ele botou membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo. Aí ele colocou aqui, ó, a alternativa A, B e C estão erradas. Não está errado, tá bom? Tá tudo correto. O nosso gabarito é a letra E. A alternativa A, B e C estão corretas, tá bom? Por quê? Servidores públicos e militares ou pessoas eles equiparadas. Tá aqui, pessoal, ó, servidores públicos e militares ou pessoas eles equiparadas, tá bom? Correto. Membros do Poder Legislativo, ó, membros do Poder Executivo, beleza? Então, nós iremos ficar com o nosso gabarito letra E. Vocês veem que as questões são simples, ó, onde da PRF, ó. Aí é o que mora o perigo, ó. Qualquer agente público, meu amigo, o aluno lê isso aqui, para ele já marca logo um exame, já vem logo na cabeça dele, porra, tá errado. Qualquer agente público é errado. Mas olha só, qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba a remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Pessoal, a questão foi considerada correta, tá bom? Realmente é qualquer agente público, tá na letra da lei, ó. Qualquer agente público, servidor ou não, tá bom? Ele diz o que mais, ó? Que não qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba a remuneração. Olha aqui, pessoal, ó. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, tá bom? Pode ser sujeito ativo do crime, pode, pessoal? Pode, beleza? Correto. Vamos para a terceira. A decretação de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais caracteriza abuso de autoridade. Podendo ser sujeito ativo do tipo penal, então ele traz lá um crime, né, de abuso de autoridade e diz quem é que pode ser sujeito ativo. Vixe, essa questão aqui é um pouco chata, né, pessoal? Porque ele diz decretação de medida de privação de liberdade, né? Então vamos lá. O particular, independentemente de atuação conjunta com o agente público. É errado, pessoal. Nesse caso aqui, a terceira questão, pessoal, o particular, em tese, ele não pode cometer esse crime da lei de abuso de autoridade, a não ser que ele vai agir juntamente com o agente público, em concurso. E ele tem que saber que o cara é agente público, né? Porque aí vai comunicar essa situação, tá bom? Então não é independentemente, tá bom? Eles têm que agir em conjunto, né? Eles têm que agir em concurso de agentes, né, pessoal? Beleza? E aí, nesse caso, ele tem que saber que o outro é servidor público. Somente membros do Poder Judiciário. Pessoal, ele falou decretação de medida de privação de liberdade, né? Ficaria um pouco polêmica essa questão. Mas vamos ler o restante, né? O item C aqui da terceira, ó, qualquer agente público. Ó. Ele diz qualquer agente público. Aqui, pessoal, seria nosso gabarito, mas realmente ela podia confundir a sua cabeça, tá bom? Porque ele fala de decretação de medida de privação de liberdade, né? Então seria aí, no caso, né, o juiz, né, que poderia decretar essa privação de liberdade. Você poderia ficar em dúvida na letra B, tá bom? Mas aqui ele quer de uma maneira ampla, ele considerou o gabarito como letra C, tá bom? A CESP fez uma questão um pouco complicada, tá bom? Mas aqui dava para matar também tranquilo. Somente a autoridade policial quando a lavatura de prisão em flagrante, também não. Somente membros do Ministério Público, não, tá bom? Qualquer agente público foi o gabarito considerado dessa questão, beleza? Vamos para a quarta questão. Eventual abuso cometido no cumprimento de medida alcança exclusivamente os agentes policiais, visto que a legislação em regência
não prevê como sujeito ativo membros do Poder Judiciário. Erradíssimo, pessoal, a gente acabou de ver, tá bom? A gente acabou de ver, é em sentido amplo. Entra Poder Legislativo, entra Poder Executivo, entra Poder Judiciário, entra Ministério Público, entra Tribunais de Contas, entra todo mundo, ó, e nem se limita a eles, tá bom? Nem se limita a eles, é só exemplificando, tá bom? Aquele cara que não é servidor, nem recebe remuneração também pode entrar, tá bom? Então ele diz, ó, não prevê como sujeito ativo membros do Poder Judiciário, ó, tá na cara, ó, membros do Poder Judiciário, beleza? Erradíssimo essa quarta questão. Vamos para a quinta. Agente penitenciário, de acordo com a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, suas alterações, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Então vamos lá. Somente militares ou pessoas aéreas equiparadas. Aqui ele limitou, né, pessoal? Não é somente militares ou pessoas aéreas equiparadas, nós temos mais, né? Somente membros de carreira da segurança pública. É errado, pessoal. Não é somente o pessoal da segurança pública. São vários lá os agentes públicos, em sentido amplo. Somente membros do Poder Executivo. Também não limitou, né, pessoal? Aqui ele limitou. Vamos ver aqui, ó. Qualquer agente público, A, B, C... Eita, aqui era um D, né, pessoal? Aqui botou um E, tá bom? Mas aqui é um D, né? A, B, C, D, né? Vamos lá. Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e do território, tá bom? Pode ser sujeito ativo, pessoal? É isso mesmo, tá bom? É o nosso gabarito aqui, beleza? Da nossa quinta questão, tá bom? É qualquer agente público, servidor ou não, tanto da administração direta, indireta, fundacional, dos qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e do território, exatamente como tá aqui no CAPT, né, ó? É sujeito ativo a qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e dos territórios. Ele traz os exemplos. Por que eu estou lendo várias vezes? Eu quero fazer com que isso fique na sua cabeça, tá bom? Para você assistir essa aula e nunca mais você errar a lei de abuso de autoridade. O máximo que você vai ter que fazer é ficar lendo questões, tá bom? Mas você não vai precisar mais fazer aula teórica, a não ser que você esqueça, né? Lá pra frente você volta aqui e assiste mais uma vez, que eu garanto pra você que a aula já é o bastante, tá bom? Então se você tá curtindo aí, já deixa aquela curtida no padrão, já deixa aquele comentário, compartilha nos grupos de estudo aí que você vai dar uma força e eu vou trazer mais aulas gratuitas para vocês. De acordo com a Lei 13.869, abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, limitando-se a... Opa, pessoal, aqui tem uma pegadinha, ó. Teria que ser não limitando, né? Ele botou limitando-se a servidores públicos e militares ou pessoas eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Pessoal, só que não é limitando-se a, tá bom? Seria não limitando-se, né? Então aqui tá errado, ó. O que ele diz aqui, ó, na nossa questão, ó. É sujeito ativo aí entra qualquer agente público, servidor não, administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes e tal, ó. Mas não se limitando a, ele até trouxe o rol, mas ele botou limitando-se, né? Não se limita, ó. Aí ele botou a mesma coisa que tem lá, pessoal. Ele botou a mesma coisa, ó. Servidores públicos e militares eles equiparados, membros do Poder Legislativo, Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas. É só aquela pegadinha, tá bom? Aquela pegadinha besta. Essa questão foi agora, ó, PMRI em 2023, tá bom? Foi agora, no mês passado, né, pessoal, que caiu essa questão. Questão recentíssima, viu? Questão recentíssima. Tem menos de um mês essa questão aqui, pra vocês terem uma ideia. Eu já trago aqui pra vocês. Os crimes de abuso de autoridade, previstos na Lei 13.869, que forem cometidos por militares em serviço, serão de competência da Justiça Comum. Pessoal, muito cuidado. Vocês que vão fazer PM Paraíba, vocês que vão fazer PM Ceará, PM Piauí, PM Pernambuco, né, que tem o direito penal militar, você tem que tomar cuidado, tá bom? Porque aqui nós temos a Lei 13.491, né, pessoal, de 2017, que nós temos uma modificação no artigo 9º, agora nós temos os crimes militares por extensão, tá bom? Então, antigamente não tinha como o militar cometer crime militar, por exemplo, de abuso de autoridade, porque não tinha previsão no Código Penal Militar. Agora, pessoal, nós temos uma pequena modificação, ó.
Antes dessa lei, pessoal, que ela era a lei 3.491 de 2017, era a justiça comum, tá bom? Abuso de autoridade praticado por militar ia para a justiça comum. Agora, com essa nova modificação, vai para a justiça militar. Então, pessoal, ó, antes da lei 3.491, a competência para julgar este delito era da justiça comum. Isso porque o artigo 9º, inciso 2, afirmava que somente poderia ser considerado como crime militar as condutas que estivessem tipificadas aonde? No Código Penal Militar. Assim como o abuso de autoridade não está previsto no CPM, mas sim na lei essa lei é a lei antiga, né? Agora é outra lei, 1389 de 2019. Este delito não poderia ser considerado crime militar, tá bom? Com o abuso de autoridade não podia ser considerado crime militar, a competência era da justiça comum. Aí tinha essa súmula aqui, essa súmula já está superada, tá bom? Não se aplica mais. Como é que é a regra agora, pessoal? Depois dessa lei, que é a 3491, que mudou o artigo 9º, agora é assim, ó. A lei 3491 deu nova redação ao CPM, né, o Código Penal Militar, e passou a prever que a conduta praticada pelo agente passa a ser crime militar com base no inciso 2 do artigo 9º. Pode estar previsto no Código Penal Militar ou também na legislação penal comum. Dessa forma, o abuso de autoridade, mesmo não estando previsto no Código Penal Militar, pode agora ser considerado crime militar. Com abuso de autoridade, agora pode ser considerado crime militar. Ele pode ser julgado por quem? Pela Justiça Militar, com base no artigo 9º, inciso 2. Vocês viram isso na lei, quando eu dei lei penal militar para vocês. E essa súmula 172 do STJ está superada e deve ser cancelada. Beleza? Então, pessoal, o que ele diz na questão? Os crimes de abuso de autoridade que forem cometidos por militares em serviço, né, tem lá os casos do artigo 9º, serão de competência da justiça comum, tá bom? O que vocês acham? Errado, né, pessoal? Vai ser competência da justiça militar, tá bom? Então, o abuso de autoridade ele pode ser considerado crime militar. São os crimes militares por extensão, né? Ela ampliou ali o rol de crimes ali dos militares, tá bom? Como ele está em serviço, né, pessoal, ele pode sim responder por abuso de autoridade perante a justiça militar, tá bom, pessoal? Pode ser julgado pela justiça militar. Show de bola? Beleza, então questãozinha errada, tá bom? Não é competência da justiça comum porque ele estava em serviço. Ó. Então vamos lá, ó. Tá aqui a mudança do artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, ó, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, tá bom? Quando praticados, aí tem lá militar em serviço, beleza? Vamos para a oitava questão. O particular que atua em conjunto com o agente público na prática de conduta tipificada pela Lei 3.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, pode responder por crime de abuso de autoridade, desde que tenha conhecimento da condição de agente público do aliado. Correto, pessoal. Vocês já devem ter estudado, né, o concurso de pessoas, concurso de agentes, né, pessoal? Então, nesse caso, como um sabe a condição do outro de militar, nós aplicamos o artigo 30 lá do nosso Código Penal brasileiro, né? Ó. Não se comunicam as circunstâncias e a condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Beleza? Então, a oitava questão, gabarito correto. Beleza? Dando continuidade, pessoal, a lei de abuso de autoridade, ela só vai se aplicar, tá bom? Se a gente tiver um dolo específico, tá bom? Nós temos que ter ali um dolo específico. Como assim? Por exemplo, você adentra a casa da pessoa sem autorização, sem nenhum respaldo, só mesmo por mero capricho, né, ou satisfação pessoal. Nesse caso, vai configurar abuso, tá bom? Abuso de autoridade, beleza? Então, nós temos que ter, pessoal, um especial fim de agir. Então, por esse motivo, nós não temos aqui, no caso da lei de abuso de autoridade, nós não temos o crime culposo, tá bom? Então, não tem crime culposo aqui, somente modalidade dolosa, tá bom? Só existe modalidade dolosa. E não é qualquer dolo, tem que ser um dolo específico. Então, eu vou abusar do poder para prejudicar outrem, para beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou então por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, tomem bastante cuidado, porque eu tenho dolo específico, tá bom? Então, eu tenho que praticar aquela conduta, mas também eu tenho que ter ali, por exemplo, um elemento ali, eu tenho que ter uma conduta dolosa ali e tem que ser um dolo específico, tá bom? Tem que ser um dolo específico. Então lá no artigo 12 tem um crime que é assim, ó, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Só que vamos supor que você deixou de comunicar dentro do prazo legal, mas por um motivo lá que não foi para prejudicar, não foi para se beneficiar, nem por mero capricho.
simplesmente não teve condições, né? Vieram condições adversas que fizeram com que você não comunicasse a prisão em flagrante de autoridade judiciária dentro do prazo legal. Não foi de forma injustificada, né? Não foi para prejudicar, não foi para beneficiar a terceiro, foi por situações fora ali que você não tinha como controlar, né? Você não agiu com esses dolos aqui, beleza? Então tem que ter muito cuidado. A lei de abuso de autoridade, ela exige um dolo específico, que é o que? Prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Muito cuidado. Então, ó, esta lei, ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercer o abuso do poder que tenha lhe sido atribuído. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com o quê? Com finalidade específica de quê, pessoal? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, note que eu tenho aqui, pessoal, um dolo específico. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Muito cuidado, tá bom? Cuidado com esses dolos específicos. Aqui não existe modalidade culposa. Nós vamos resolver questões, tá bom? A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Eu lembro, pessoal, que essa lei aqui, se eu não me engano, foi no tempo do Bolsonaro, né? Que ela estava sendo ali votada, né? E ela foi uma lei muito polêmica, né? Teve até movimentos contra essa lei de abuso de autoridade, tá bom? Porque a redação não era assim. Essa redação, ela foi modificada, né? Porque antigamente ela dava uma brecha, né? Para os crimes aí de hermenêutica. Hoje não, pessoal. Hoje a lei já deixa bem claro, ó, divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então você vai botar bem grande no seu caderno aqui do lado desse parágrafo segundo. Você coloca assim, ó, não existe crime de hermenêutica na lei de abuso, tá bom? É o que a gente chama, pessoal, aí de crime de interpretação. É basicamente a possibilidade de um juiz ele ser acusado criminalmente caso tiver o entendimento divergente da lei. Se isso acontecesse, pessoal, o juiz ele ficaria com medo, tá bom? Com medo de quê? De proferir decisões, tá bom? Ele ficaria com medo. Nós temos diversos julgados, diversas interpretações. Então, caso o juiz ele tenha uma divergência na interpretação da lei, isso não vai ser abuso de autoridade, tá bom? Não existe crime de hermenêutica na lei de abuso, né? Que é o crime de interpretação. Que, mais uma vez, que é justamente a possibilidade do juiz ele ser acusado criminalmente caso ele tenha entendido caso ele tenha um entendimento divergente da lei, tá bom? Isso não configura abuso de autoridade já para evitar que o juiz ele fique com medo ali, né, de proferir as suas decisões, atrapalharia a sua função ali, né? Então a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos ou provas não configura abuso de autoridade. Não existe crime de hermenêutica. Coloca bem grande aí no seu caderno. Eu vou mostrar para vocês como que é cobrado essas disposições, beleza? Ó, PMMT, sargento da Polícia Militar. Note que as questões, eu trago muitas questões que são direcionadas, né? Mais ou menos como vai ser cobrado aí para vocês aí, beleza? Que vão fazer PM Paraíba. Tendo em vista as disposições gerais da Lei 13.869 de 2019, que define os crimes de abuso de autoridade, é incorreto afirmar... Opa, eu vou atrás do erro, né, pessoal? Eu vou atrás da incorreta, beleza? Vamos lá. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Pessoal, tem esse dolo específico, pessoal, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro? Sim, tá bom? Vai constituir abuso de autoridade. Nós temos aqui, ó, prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Vamos para a próxima. O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Acabamos de ver. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem. Tem aqui, pessoal, ó, prejudicar outrem, beleza? Realmente é um dos dolos específicos aí para você cometer o crime de abuso de autoridade. Vamos para a próxima. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos pode configurar abuso de autoridade. Errado, pessoal. Olha o que a gente acabou de estudar, ó. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Não configura abuso de autoridade. Gabarito, letra D. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha aqui, meu garoto. Mero capricho ou satisfação pessoal.
Show de bola, pessoal, beleza? Vamos passando, vamos para a segunda questão, ó. IBAMA. É atípica, né, a conduta descrita em lei como abuso de autoridade quando praticada por mero capricho ou satisfação pessoal do agente, sendo exigida a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar. Está erradíssimo, né, pessoal? Ele diz que é atípica, mero capricho ou satisfação pessoal. Ele diz que é exigida a finalidade específica de prejudicar outro. E não, pessoal. Pode ser também, ó, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tem 3 possibilidades, né? Prejudicar outro, beneficiar a si mesmo ao terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, né? O que a gente chama de dolo específico, beleza? Vamos para a terceira aqui, terceira questão. Objeto de grandes discussões na seara política e jurídica, a Lei 13.869, contra o abuso de autoridade, ampliou o alcance penal no que tange às práticas abusivas por parte do público, atingindo, além dos integrantes do Poder Executivo, os integrantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou Conselhos de Conta. Dentre as inovações da referida lei, destaca-se que... Opa, vamos lá, pessoal, vamos lá. A legislação não previu o instituto da vacatio legis, portanto, entrou em vigor na data de sua publicação, podendo retroagir para beneficiar o réu. Senhores, vacatio legis, ela é uma expressão, né, latina, né, que é vacância da lei, né? Então, ela vai da data da publicação e o início da sua vigência, beleza? Então, aqui, pessoal, ó, nós temos aqui vacatio legis, tá bom? Essa lei, ela entra em vigor após decorrido 120 dias de sua publicação oficial, tá bom? Ele diz que a legislação, ó, não previu o instituto da vacatio legis, portanto entrou em vigor na data da sua publicação errada, tá bom? Essa lei, ela só entrou em vigor após 120 dias de sua publicação, tá bom? Então a vacatio legis, né, ela é a vacância da lei, né? Ela vai da data da publicação até o início, né, que é 120 dias depois aí da publicação oficial. Questão mais avançada, mas eu tenho que trazer, tá bom? Porque vai que a banca do seu concurso ela quer cobrar um nívelzinho mais alto, né? Ela pode cobrar isso aqui do candidato, mesmo para a carreira de polícia militar. Então, se cair, você que é meu aluno, que é diferenciado, você que faz parte aqui da elite, né? Você vai detonar, você tá pronto para tudo. Eu vou lhe preparar para tudo. O nosso curso a gente vai botar para voar as bandas, beleza? Então aqui a gente tem vacatio legis, tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão. Os crimes previstos no diploma legal podem ser dolosos ou culposos, mas em qualquer caso existe finalidade específica. Não pode ser culposo, tá bom, pessoal? Não pode ser culposo. Errado. Os servidores públicos da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes ou entes federativos podem figurar como sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Pode, pessoal. Servidor da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes pode figurar como sujeito ativo do abuso de autoridade? Pode, tá bom? Por enquanto, o gabarito é a letra C. A lei consagra em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o crime de hermenêutica, ou seja, a divergência motivada na interpretação da lei ou avaliação dos fatos, resguardando a objetividade interpretativa. Não tem, pessoal, crime de hermenêutica, tá bom? Acabei de falar com vocês. Então, ficamos com o gabarito letra C, beleza? Pessoal, ó, aqui, né, no artigo 3º, ele vai falar da ação penal. A ação penal, pessoal, ela é pública e incondicionada, tá bom? Ela é pública e incondicionada, beleza? Então, a ação penal, ela é pública, incondicionada. O que quer dizer, pessoal? Quer dizer que, no caso, quando houver acusação de um indivíduo, né, esse indivíduo ele vai ser acusado, mesmo que a vítima ela não faça provocação. A vítima não precisa se escandalizar sobre os fatos, tá bom? Então aqui, ó, eu não preciso da vítima para fazer o APF, tá bom? Já vai ser feito de ofício. Eu não preciso de escandalização, que a vítima venha se escandalizar. Por exemplo, eu abri um inquérito policial, muito menos para instaurar também ali o processo, né, pessoal? O processo penal, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, vai ser de ofício, tá bom? Vai ser feito de ofício, tá bom? Auto de prisão em flagrante, o inquérito. Eu não preciso, pessoal, por exemplo, né, que a vítima ela vá lá, né, pedir para que seja... ela não precisa provocar, né, para que o agente ele seja acusado, beleza, pessoal? Diferente
da ação penal pública condicionada à representação, né? Que aí a pessoa tem que representar uma condição aí de procedibilidade, né? Se a vítima não for lá representar, não vai para frente, tá bom? Então, na condicionada à representação, o Estado ele dá a possibilidade, dá o direito ali da vítima se escandalizar sobre aquele fato, beleza? Então, nesse caso, não, nós temos ação penal pública incondicionada, tá bom? Ele tem, a autoridade aqui ela tem que agir de ofício. Auto de prisão em flagrante, inquérito policial, né, a deflagração lá do processo, tá bom? Tudo vai aí de ofício, beleza? Então, os crimes previstos nessa lei, que é a regra, tá bom? Elas são de ação penal pública incondicionada, tá bom? Incondicionada. Só, pessoal, que admite-se ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Eu tenho essa situação, tá bom? A gente tem uma ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Por exemplo, o Ministério Público ficou inerte, né? No caso de inércia do Ministério Público, certo? Você pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Tem um prazo aí de 6 meses, né? Contados aí a partir da inércia do Ministério Público. Então, ó, será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e a todo tempo, pessoal, ó, se eu tiver negligência do querelante, ele pode retomar como parte principal, beleza? A ação penal privada subsidiária da pública, né, subsidiária, ela será exercida no prazo de 6 meses, a contar do que? Da data em que se esgotar prazo para o oferecimento da denúncia. Então é 6 meses, pessoal, a partir da inércia ali do Ministério Público, tá bom? O Ministério Público ficou inerte, tem que ser exercida a ação penal privada subsidiária da pública, né, no prazo de 6 meses, beleza? Então, regra, nós temos a ação penal pública incondicionada. Se houver inércia do MP, a gente admite a ação penal privada subsidiária da pública, né? Tem um prazo de 6 meses aí a partir da inércia do MP. Show de bola, senhores? Fácil demais, tá tranquilo para vocês, tá bom? Então leve isso aqui para sua prova que é bastante cobrado. Cuidado com esse prazo, tem bancas que trocam esse prazo, mas ela bota um prazo bem absurdo geralmente, tá bom? Então dá para você acertar de boa. Então, ó, os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal, ó, VUNESP 2021, ó, privada, não. Pública condicionada à representação, não, pessoal, não é condicionada à representação, beleza? É pública condicionada à conclusão de processo administrativo disciplinar, senhores. Que é isso, pessoal? Não, pessoal, é errado. Lembra que nós temos independência de instâncias, tá bom? Não precisa esperar a conclusão de processo administrativo disciplinar, tá bom? Nós temos a esfera penal, né? Nós temos a esfera administrativa, nós temos a esfera civil, né? A esfera civil, certo? Essas esferas, pessoal, elas são independentes, tá bom? Elas são independentes, tá bom? É claro que tem alguns casos que a esfera penal ela vai vincular as demais esferas, tá bom? No caso de ter ali uma negativa de autoria, uma inexistência do fato, aí ela pode vincular as demais, tá bom? Mas aí, como regra, né, nós sabemos que elas são independentes, beleza, pessoal? Elas são independentes. Então, vamos lá, ó. Vamos ver, o item C não é, né? Vamos continuar aqui, ó. Pública incondicionada. Não se admite da ação privada subsidiária. Não se admite, admite-se, né, pessoal? Nós podemos ter ação penal privada subsidiária da pública, lá no caso de inércia do MP, né? Vamos lá, para a próxima. Pública incondicionada, correto. Admitindo-se, contudo, a ação privada subsidiária. Gabarito, quarta questão, letra E, tá bom? Vamos para a quinta. DEPEN, cargo 8, vamos lá. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um crime de abuso de autoridade, né? Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser pública e incondicionada, admite-se a apresentação de ação penal privada subsidiária. Admite, pessoal, corretinho, tá bom? Admite, certo? Regra, né? Nós temos aqui a ação penal, como regra, ação penal pública incondicionada, não é isso, pessoal? É isso, beleza? Só que, como a gente sabe, admite também a ação penal privada subsidiária da pública, beleza?
no caso de inércia do MP, e tem um prazo que é de 6 meses, tá bom? 6 meses o prazo para entrar com ação a partir da inércia do Ministério Público, beleza? E lembra, pessoal, se houver negligência por parte do querelante, né, o Ministério Público pode votar aí como parte principal, beleza? Show de bola? Facinho, né? Então, quinta questão, marca um Czão aí, vamos para a sexta. Caracterizado o crime de abuso de autoridade, caberá ao conduzido representar criminalmente contra a autoridade que determinou a medida, cuja representação é condição de procedibilidade para eventual ação penal. Já falei para vocês, é errado, pessoal. A ação é penal, a ação penal ela é incondicionada, tá bom? Ação penal pública incondicionada. Vai ser de ofício, tá bom? Acusação, não precisa de representação para abertura de IP, para o auto de prisão em flagrante, né? Para o próprio processo, tá bom? Não precisa, pessoal, vai de ofício, tá bom? Então ela não é ação pública condicionada à representação, ela é uma ação pública incondicionada, tá bom? É incondicionada. A acusação de um indivíduo, né, ela vai acontecer mesmo que a vítima não faça provocação. Show de bola? Beleza, pessoal? Tá fácil demais, tá bom? E aí, pessoal, nós temos alguns efeitos da condenação, tá bom? Ou seja, quando você é condenado por abuso de autoridade, tem alguns efeitos e você tem que tomar você tem que prestar muita atenção, por isso que eu digo que é muito importante você conhecer a lei. Por quê? Você lá sendo policial militar, caso você cometa esse crime de abuso de autoridade, você na condição de policial militar, por exemplo, meu amigo, você pode perder o seu cargo, tá bom? Você pode ser colocado para fora. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado para você não incidir nesses casos. É claro que não é um efeito automático. Ah, cometi abuso de autoridade, já você expulso da corporação. Não é assim, pessoal, não é assim, tá bom? Nós temos condições específicas, por exemplo, reincidência. Para você perder o cargo, você tem que ser reincidente, tá bom? Mas reincidente como, professor? Você tem que ser reincidente específico, tem que ser reincidente sem crime de abuso de autoridade, tá bom? Não é qualquer tipo de crime, tá bom? Você tem também, pessoal, que indenizar, tá bom? O dano que você causou, tá bom? Tem que haver aí a indenização. Então nós temos aqui, pessoal, ó, os efeitos da condenação, ó. Efeitos da condenação. Efeitos da condenação, tá bom? Você tem que fazer uma pequena divisão. Porque quando a gente fala de efeitos da condenação, nós temos algumas situações que você tem que saber, tá bom? Por quê? Nós temos, pessoal, efeitos que são automáticos, tá bom? Então nós temos efeito que é automático, e nós temos efeitos não automáticos, tá bom? Efeitos não automáticos, beleza? Faça essa pequena diferenciação que você vai detonar essa lei, vai ficar fácil para você. Quais são, pessoal, os efeitos? O efeito automático, justamente, pessoal, que a gente acabou de falar, é a reparação dos danos causados, tá bom? Dos danos causados. Esse efeito, pessoal, ele é um efeito automático. Por que eu digo que ele é automático? Tá bom? Porque, pessoal, quando você é condenado, né, por abuso de autoridade, já vai ser aplicado. Você tem que reparar os danos, tá bom? Então, ó, torna certo, ó, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimento do ofendido. Cuidado, pessoal, nesse caso aqui, o ofendido ele pode requerer como não requerer. Agora, se ele fizer o requerimento, o juiz fica obrigado a fazer. Então, ó, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos. Então, o juiz ele já pode deixar um valor mínimo. Por exemplo, o ofendido pediu para ele botar o valor mínimo na sentença e o juiz colocou R$5.000, tá bom? Por exemplo. Aí vai lá para a esfera civil, tá bom? Aí lá vai ser visto lá, né, que foi estipulado um preço mínimo, um valor mínimo de reparação. Então tem que ser de 5.000 em diante, tá bom? Não pode ser menos de 5.000, porque o juiz ele já fixou o valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Esse efeito é automático, beleza? Agora, pessoal, nós temos os efeitos não automáticos, né? Que nós temos o que aqui, pessoal? Nos efeitos não automáticos, nós temos a perda do cargo. Nós temos a perda do cargo
mandato ou da função, pública. E nós temos aqui, pessoal, ó, a inabilitação. Isso aqui, pessoal, é inabilitação justamente para o exercício do cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos, beleza? De 1 a 5 anos. Esse prazo é muito cobrado, tá bom? Esse prazo, todas as bancas gostam de cobrar isso daqui, beleza? Então, pessoal, esses efeitos, eles são não automáticos, ele não é aplicado de forma automática, tá bom? Quando a gente fala de perda do cargo, mandato ou da função ou inabilitação, né, que é de 1 a 5 anos, nesses casos aqui, que são efeitos não automáticos, o juiz, ele deve motivar na sentença, tem que ser motivado. Além de ser motivado, pessoal, a gente tem mais uma condição, que é o quê? É reincidência específica. Então, o cara tem que ser reincidente em abuso de autoridade, tá bom? Então, por que eu digo que ele não é automático? Primeiro, né, o juiz, ele deve motivar. Então, o juiz deve motivar na sentença, tá bom? O juiz deve motivar aqui na sentença, beleza? E também, pessoal, preciso de reincidência. Eu preciso de reincidência específica. Ou seja, o cara tem que ser reincidente em abuso de autoridade. Então, veja, ó, os efeitos previstos no inciso 2 e 3, que é o quê? 2 e 3, a inabilitação e a perda do cargo desse artigo, são condicionados o quê? A ocorrência de reincidência em abuso de autoridade. Não é em qualquer crime, é em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos, ou seja, deve ser declarado motivadamente na sentença. Então, o juiz tem que motivar, beleza? Esses são os efeitos não automáticos. Meu nobre aluno, eu vou te pedir um cuidado. Saiba o que você está estudando. Nós estamos estudando os efeitos da condenação. Quando você é condenado por abuso de autoridade, vai ter esses efeitos aqui. Alguns são automáticos e outros não. Não confunda, meus lindos, com as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito, ela vai substituir a PPL, a pena privativa de liberdade. Ou seja, em vez de você ter restringido o seu direito de ir e vir, você só vai ter restringido alguns direitos. E eu tenho você tem que tomar cuidado, porque nós temos uma pena restritiva de direito, que é a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, pelo período de 1 a 6 meses. Isso aqui, pessoal, primeiro, aqui, pessoal, na inabilitação, ó, ele bota de 1 a 5 anos. Isso aqui é um efeito da condenação. Já a suspensão do cargo, ela é uma pena restritiva de direito, ela é de 1 a 6 meses. O que as bancas cobram? Ela troca esse prazo, ela bota esse prazo aqui e vice-versa, para fazer uma confusão na sua cabeça. Então, lembre, efeito da condenação, eu tenho o quê? Eu tenho reparação dos danos causados, eu tenho que reparar, né, os danos, e eu tenho perda do cargo ou inabilitação de 1 a 5 anos, tá bom? Aqui a suspensão do cargo, ela é uma pena restritiva de direito, que é de 1 a 6 meses, aqui nem ano, é só mês, tá bom? E durante esse tempo você não recebe vencimentos e vantagens. A banca adora fazer essa confusão, tá bom? E aqui você não vai cair, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quais são os efeitos da condenação? Torna certa a obrigação de indenizar aí o dano causado. É um efeito automático. E o juiz, ele deve, se a vítima requerer, o juiz, ele deve fixar na sentença o valor mínimo, não é o valor máximo, é o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, claro que considerados prejuízos por ele sofrido. Nós temos o que, pessoal? A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Isso daqui é um efeito não automático, depende de reincidência em abuso de autoridade. Tem que ser declarado motivadamente pelo juiz na sentença. E nós temos a perda do cargo, mandato ou função pública, que também é condicionada à ocorrência de reincidência específica em abuso de autoridade e não é automático. Tem que ser declarados motivadamente na sentença. São efeitos da condenação. Vou reparar os danos, né, causados. Eu posso ficar inabilitado para o exercício do cargo de 1 a 5 anos e eu posso perder o cargo, tá bom? Nós temos efeitos automáticos e efeitos não automáticos. Muito cuidado. Beleza? Agora a gente vai ver, pessoal, as restritivas de direito,
tá bom? Vamos ver aqui se chega, deixa eu ver se eu botei alguma questão. Ah, eu botei só algumas questões aqui, vamos fazer só algumas questões, depois a gente vai para a restritiva de direito. Suponha que, a despeito de um interrogado ter optado por ter sido assistido por defensor público, um agente público tenha prosseguido com seu interrogatório sem a presença do defensor. Nesse caso, de acordo com a Lei 13.869, o agente público incorreu em crime de abuso de autoridade, podendo ter a perda do cargo como efeito não automático de eventual condenação penal. Pessoal, note que ele colocou um crime, mas ele não colocou o dolo específico, ele não colocou por mero capricho, ele não colocou para beneficiar terceiro, mas muitas das vezes ele só copia e cola o tipo penal e ele não coloca o dolo específico, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, beleza? O que ele quer? A informação principal, ele perguntou isso aqui, ó. Nesse caso, de acordo com a Lei 13.869, o agente público incorreu em crime de abuso de autoridade, correto? Podendo ter a perda do cargo como efeito não automático de eventual condenação. O pessoal está correto, tá bom? A perda do cargo, pessoal, ele é um efeito da condenação. Ele é um efeito não automático. Ele pode perder o cargo? Pode, pessoal. Em uma eventual condenação penal, pode ter como efeito da condenação a perda do cargo, só que é um efeito não automático. Eu preciso de que aqui, pessoal? Eu preciso de reincidência em abuso de autoridade, né? E eu preciso aqui, pessoal, nesse caso aqui, eu preciso de quê? De motivação, tá bom? Então aqui o juiz ele deve motivar, tá bom? Deve colocar lá na sentença, beleza? Show de bola, questãozinha bacana. Tem outra aqui, ó. A perda e a inabilitação do agente para o exercício do cargo, mandato ou função pública são efeitos automáticos da condenação. Olha, pessoal, a questão dada errado, tá bom? São efeitos não automáticos. Ele botou que é automático, ó, tá aqui, ó. Efeitos não automáticos. Perda do cargo, mandato ou função pública e inabilitação por 1 a 5 anos. Beleza? Questão fácil, né? Tem mais um ainda, né? Eita, menina, eu trouxe um monte de questão, né? Vamos lá. Em conformidade com a Lei 13.869 e suas alterações, são efeitos da condenação. Vamos lá. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Devendo o juiz deve ou pode? Ele deve, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos por ele sofrido. Está na letra da lei, né, pessoal? Correto. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tem, pessoal, esse efeito da condenação? Tem. Ele é um efeito não automático, né? Tem que ser motivado. É de 1 a 5 anos? É, pessoal, de 1 a 5 anos. A perda do cargo, mandato ou função pública também é efeito da condenação, tá bom? Tá correto, tudo tá correto aqui. Qual é o nosso gabarito? Gabarito é a letra D, né, pessoal? Ó, da nossa nona questão, letra D. Todos estão corretos, tá bom? Nós já vimos aqui, ó. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação do dano causado. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Ele trouxe 1 a 5 anos, trouxe, ó. 1 a 5 anos, beleza? E a perda do cargo, mandato ou função pública, tá bom? Lembrando que o item 2 e 3, inabilitação e a perda, eles são condicionados a que reincidência em crime de abuso. Eles não são automáticos, tem que ser declarados na sentença, de forma motivada. Eita, ainda tem mais uma, né? Vamos para mais uma. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático, precedendo-se o afastamento do servidor público a partir do recebimento. Pessoal, perda do cargo, né, como efeito da condenação pelo crime de abuso de autoridade, é de efeito automático? Errado. É efeito não automático, tá bom? Tem que ser reincidente, tem que ser motivado lá na sentença, beleza? Então, gabarito aqui, questão errada, beleza? Pessoal, nossa aula tá muito longa, tá bom? Próxima aula a gente volta com as penas restritivas de direito. Se você gostou, se você quer a continuação, dá aquela força pro professor, deixa a curtida, tá bom? Compartilha nos grupos, comenta. Quanto mais você comenta, mais o vídeo ele vai entrando aí naquela parte de atenção. E aí eu consigo mais visualizações. Então, se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês. Traga a parte 2 e a gente vai fazer uma preparação top para a Polícia Militar da Paraíba. Tá bom, pessoal? Então, eu trouxe material para vocês completinho. Quem quiser adquirir o curso do professor, já tem essas aulas completas, ó. O curso do professor está aberto, ó. Missão, o foco é a farda, curso intensivo PM Paraíba 2023, tá bom?
Vocês vão pegar lá com o professor penal comum, penal militar, legislação da PM, legislação extravagante e processo penal. Teoria com resolução. Do jeito que eu dou aqui, é a forma que eu dou aula lá para vocês. O valor tá R$100, você pode pagar Pix, boleto ou cartão, tá bom? Vou deixar o link para você adquirir o curso na descrição do vídeo e o meu WhatsApp também, caso você tenha uma dúvida. E vou deixar um cupom de 25% de desconto para vocês, ó. Só hoje, tá bom? 25% de desconto. Você vai colocar o cupom SEREI aprovado, tá bom? Tudo junto, serei aprovado. Coloca lá o cupom, você vai ter 25% de desconto no nosso curso. Não deixe de adquirir. As aulas são no padrão didática e resolução de questões, tá bom? Para poder te ajudar nessa grande caminhada, tá bom? Lembrando que vai ter mentoria com o professor, tá bom? Vai ter guia de aprovação para você montar seu cronograma, para você montar o seu plano de estudo e ter sucesso nesse concurso, tá bom? O edital está saindo em breve, então você tem que ter aí os melhores professores para te capacitar para você conseguir passar aí no seu tão sonhado concurso público, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tamo junto, senhores!